Oi família, tudo bem? Hoje mais um GG online e hoje nós temos duas novidades para vocês. A primeira é que quem vai dar a palavra para nós hoje é o pastor Diogo. Ele é amigo de um pastor muito conhecido da nossa comunidade, que é o pastor Wanderson. Então a palavra fica a cargo dele hoje. Assista isso e uma contribuição especial que ele tem para nos dar hoje. A segunda novidade... Isso, durante a semana, essa semana que passou agora, a gente teve a oportunidade de gravar o Wanderson 4 palavras sobre o Apocalipse. Então, nas 4 próximas semanas, a gente vai fazer uma série de Apocalipse com o Wanderson e ficou bem legal, ficou muito, muito bom mesmo. Quem conhece o Wanderson sabe que ele tem um talento incrível, ele é um doutor em teologia, então só tem a acrescentar mesmo para a nossa comunidade. A gente não sabe, né, se vai ser durante as lives que a gente vai estar fazendo com o louvor, com a apresentação e tal, mas o importante é que tá gravado já dele, então nas próximas 4 semanas a gente já tem o que discutir aí, que vai ser Apocalipse. Beleza? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. O quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. O Pai infalível, o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, o que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Santo Espírito, o teu reino quero ver. Ó Santo Espírito,
Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Diogo Carvalho e para mim é um grande prazer poder estar aqui e juntos partilharmos um pouco da palavra de Deus com a comunidade R3D. Eu espero que neste momento, quando essa mensagem chegar até você, você esteja feliz, você esteja bem e esteja com saúde. Mas se caso o seu momento não é esse, se caso você esteja passando por alguma dificuldade, por alguma luta, eu gostaria que você tivesse a certeza de que Deus também está aí neste momento. E que no momento oportuno, o meu desejo é que Deus resolva o seu problema e te restabeleça a saúde. Que bom estarmos aqui e neste momento eu gostaria de repartir com vocês um pouco da palavra de Deus. Entendemos um pouco como Deus age em nossas vidas. E eu faço uma pergunta para que você reflita. Você já passou por algum problema que você achou que Deus estava demorando para resolver? Você já teve algum problema muito sério e orou outra vez, orou de novo, passou noites em claros e parece que Deus estava demorando para te atender? Talvez essa mensagem venha falar a você e você entenda um pouco de como Deus atua muitas vezes. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E isso é algo que nós temos que compreender através da nossa comunhão e através de cada momento que vamos conhecendo um pouco mais a esse Deus maravilhoso. E eu convido você, que está aí assistindo, a abrir a sua Bíblia. Abra ela no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos aqui estudar uma história bem interessante. Na verdade, são duas histórias em uma só. Nós veremos aqui a história de um homem que estava com um grande problema em sua casa, pois a sua filha estava enfermo, e logo depois nós vamos ver uma outra, neste interim, uma história de uma mulher que também estava enferma. A partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, acompanhe comigo a leitura, diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Eu gostaria de parar aqui e fazer uma pausa. Preste atenção. Jesus estava atravessando do barco para o outro lado, e ao chegar ali, com uma multidão que o seguia, um homem importante vai até ele em desespero. A leitura diz que este homem curvou sobre ele, dobrou seus joelhos sobre ele e insistentemente pediu para que ele fosse até a sua casa. Jairo era um líder, era um dos principais da sinagoga. Jairo, como um grande líder e também um homem de muitos recursos, certamente ele deve ter ido, por mais que a leitura não nos fale, mas ele certamente deve ter procurado os melhores médicos daquela época, talvez os melhores hospitais daquela época. E nenhum desses médicos, nenhum desses hospitais poderia resolver o problema que a sua filha estava enfrentando. Talvez algum médico poderia ter dito para ele: Jairo, aproveite os momentos que você tem com a sua filha, porque a sua filha, infelizmente, ela virá a morrer. Mas Jairo ouvia falar de um Jesus. Jairo ouvia falar de um operador de milagres. Alguém que fazia os coxos andar. E esse Jesus, então, talvez naquele momento para Jairo, fosse a última alternativa de sua vida. Você já buscou algumas alternativas antes de buscar a Jesus? Você já buscou ajuda em muitas outras, em amizades, em trabalho, em outras subterfúgios, e só em última instância você buscou a Deus? Jairo talvez tenha sido este homem. Jairo, então, agora, sabendo que a única pessoa que poderia resolver o seu problema era Jesus, ele vai até ele. Algo me chama a atenção aqui. Jairo, como um grande líder, ele diz para Jesus exatamente o que Jesus deveria fazer. Talvez uma leitura superficial você diga: Jairo era um homem de fé. Jairo chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, vá até a minha casa, coloque a mão sobre a minha filha e ela será curada. Mas existe um problema aqui. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, nossas lutas e nossas dificuldades, nós vamos até Jesus, mas nós queremos liderar Jesus e ficar à frente dele e dizer o que ele precisa fazer em nossas vidas. Você já orou a Jesus pedindo para que ele te desse um melhor emprego para que você fosse feliz?
Você já foi até Jesus em suas orações e disse: Senhor, se eu conseguir uma boa esposa, se eu conseguir um bom carro, então a minha vida vai ficar completa. Jesus, eu preciso somente que o Senhor faça isso na minha vida, para que tudo fique bem. Existe um problema aqui, porque nós como seres humanos somos limitados. E limitados como somos, nós não sabemos muitas vezes o que é melhor para as nossas vidas, no âmbito espiritual principalmente. E este Jesus agora, que era a única forma que Jairo poderia encontrar para tirar o seu problema, para sarar a sua filha, Jairo então diz: Senhor, vá até a minha casa, coloque a mão sobre ela e ela será curada. Percebeu que no final de onde nós lemos, no versículo 24, diz apenas que Jesus foi com ele? Jesus não disse para Jairo: Jairo, quem é você para me dar ordem? Jairo, quem é você para dizer o que eu preciso fazer? Jesus apenas o acompanhou. A leitura não diz que Jesus falou algumas palavras para Jairo. Jesus apenas foi com ele. Você já ouviu alguma vez que Jesus ele fica em alguns lugares e ele não te acompanha em determinados locais? Eu gostaria de desmistificar isso. Porque muitas vezes nós entendemos que em alguns lugares Jesus não vai conosco. Mas eu gostaria de dizer que Jesus te acompanha em todos os lugares. Jesus não te deixa só em nenhum lugar. Jesus não te deixa só em nenhum problema ou dificuldade que você possa enfrentar. E quando Jesus agora começa a acompanhar, algo acontece. E eu convido você a acompanhar a leitura. No versículo 25, diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentia no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Preste atenção nessa pequena história. Um homem em desespero, porque a sua filha estava à beira da morte, vai até Jesus, o único que poderia resolver o seu problema. Jesus acompanhando, uma mulher então toca nas vestes de Jesus. Mas lembre-se que no início da leitura diz que uma multidão estava o seguindo. Certamente aquela multidão estocava Jesus. Certamente uma multidão empurrava Jesus. Seria difícil constatar que alguém tocou em suas vestes. Mas Jesus sabia que dele sairia poder. E Jesus então para. Aquele que estava acompanhando Jairo agora para. E diz: alguém tocou nas minhas vestes. Os discípulos dizem: Jesus, então uma multidão está aqui, as pessoas te apertando, e o Senhor pergunta quem tocou nas suas vestes? É algo surreal. É impossível sabermos quem tocou no Senhor. Mas Jesus sabia o que tinha acontecido. Aquela mulher, então, olhando a sua vida, olhando o seu corpo, ela percebe que ela estava curada. E ela então declara que ela era a mulher que tocou nas vestes. Jesus, então, olha para aquela mulher, e a leitura era muito interessante, que a leitura ela diz o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Diante de dificuldades, de lutas, eu gostaria que você se colocasse no lugar de um pai aflito. Talvez eu esteja falando para um pai. Talvez você que é pai já viu o seu filho, a sua filha doente. E certamente você deve ter ficado triste, preocupado. Imagine agora e se coloque no lugar de Jairo. Jairo estava com a sua filha
prestes a morrer. Ele foi até Jesus e quase que puxou Jesus para que Jesus fosse logo em sua casa e pudesse então curar a sua filhinha. Jesus então para e começa agora a questionar, a perguntar quem havia tocado em suas vestes. Uma mulher aparece e Jesus poderia ter deixado aquela cura passar desapercebida. Mas Jesus está preocupado com o nosso emocional, Jesus está preocupado com o nosso físico, mas Jesus está também preocupado com o que nós recebemos dele. Jesus não ignora o seu problema e a sua luta. As suas dores, Jesus está preocupado. Jesus então, quando aquela mulher revela, Jesus então disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz e fica longe e fica livre do teu mal. Jesus precisava olhar para aquela mulher e dizer que ela estava livre. Jesus precisava olhar para aquela mulher e dizer que ela poderia seguir em paz a sua vida. Porque Jesus está preocupado em um contexto geral. E talvez você me pergunte: onde está Jairo agora? Aquele homem que estava em desespero? Aquele homem que a sua filha estava morrendo? Onde está Jairo? Se você fosse Jairo, talvez você olharia para Jesus e falasse: Jesus, o senhor está brincando comigo? Eu estou com um problema, minha filha está morrendo. E o senhor está parando para perguntar quem o curou? Quem o tocou? Se colocou no lugar de Jairo? Talvez você tivesse essa atitude. Mas olha o que diz a leitura, no versículo 35. Falava ele ainda, Jesus ainda falando com a mulher, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, a quem dissera: tua filha já morreu. Por que ainda as incomodas o mestre? Imagina, você recebendo agora a resposta de que a sua filha, o seu filho, veio a morrer. Foi essa a resposta que Jairo teve. Jairo, que estava em desespero, Jairo, que estava preocupado com a sua filhinha, que estava segurando na mão do mestre e levando ele, quase que à força, para que pudesse curar a sua filha. Agora alguém vem da sua casa e diz: Jairo, deixe Jesus em paz. A sua filha, infelizmente, morreu. Jairo, certamente, naquele momento ele se entrega. Não havia nada mais o que fazer. Não havia mais nada que o mestre poderia fazer. A sua filha havia morrido. Que situação triste. Que situação complicada. Talvez eu esteja falando para alguém que já passou por dificuldades, que já passou por lutas, que já se viu em um momento em que somente um milagre poderia resolver o problema. E esse Jesus, quando nos entregamos a Ele de verdade, então Jesus, Ele excede as nossas expectativas. Jairo tinha uma expectativa. Somente o que importava naquele momento era ver a sua filha curada. Mas esse Jesus, ele quer exceder a minha e a sua expectativa. Jairo, então, calado, aquele homem que agora estava em desespero, segurando a mão de Jesus e o levando em sua casa, ele fica quieto. E agora, Jesus entra em ação. E olha o que a leitura diz, no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Reflita comigo. Nas suas lutas, nas suas dores, talvez você seja um líder. Talvez você esteja acostumado a liderar a sua empresa, a sua casa.
Talvez você nasceu com este dom. Talvez em suas orações para suas lutas, suas dificuldades, você tem pego nas mãos de Jesus e tem dito para que o que Jesus precisa fazer em sua vida. Jesus pode até nos acompanhar, mas Jesus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Jesus quer que nós reconheçamos a sua superioridade, que reconhecemos ele como Deus, aquele que tudo pode. E quando Jairo se entregou, quando não havia mais nada humanamente falando que poderia ser feito, então os papéis se inverteu. Então agora, ao invés de Jairo se ajoelhar a Jesus, pegar em suas mãos e dizer o que ele precisava fazer, Jesus então agora pega na mão de Jairo e fala: crê somente, a sua filha apenas dorme. Sabe por que Jesus quer exceder as minhas e as suas expectativas? Porque Jesus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Ele quer o melhor para a sua vida, para a sua empresa. Ele quer o melhor para as suas lutas. Ele quer o melhor para a sua família. E Ele está totalmente preocupado e envolvido com a sua dor, com a sua preocupação. Quando parece que tudo está perdido, Jesus então começa a fazer o milagre. Porque o primeiro milagre é confiar. Precisamos confiar nas mãos poderosas deste Jesus. Eu gostaria de contar uma experiência de uma tribo Cherokee. O adolescente com 12 para 13 anos, para que ele fosse então respeitado na sociedade, para que ele pudesse agora sair da fase de adolescente para a fase adulta, era necessário que ele fosse levado para o meio de uma floresta. E no meio dessa floresta, os seus olhos eram vendados. E ele precisava passar até o dia amanhecer, toda noite e madrugada nessa floresta, sozinho, sem tirar as vendas dos olhos. E se isso ocorresse, se ele voltasse somente na parte da manhã, então ele seria respeitado na sociedade, e agora seria, na sociedade não, perdão, ele seria reconhecido na sua tribo, na sua comunidade, e então ele seria respeitado como um adulto. Esse jovem então foi levado pelo líder daquela tribo e o seu pai o acompanhando. Chegou em um ponto da floresta, os seus olhos foram vendados e ali ele foi deixado. Quando os seus olhos estavam sendo vendados, ele teve uma última visão. Ele olhou o seu pai. O seu pai estava com uma feição confiante, quase que dizendo: filho, vai dar certo, confie. Aquele garoto certamente estava assustado. Seus olhos foram vendados, a noite caiu, as horas foram passando, e em algum momento ele começou a ouvir barulhos de animais chegando perto dele. E ele começou a perceber que parecia que existia uma luta ao seu redor. Mas lembre-se, ele estava vendado e não poderia tirar aquela venda. As horas passaram, o dia amanheceu e aquele jovem conseguiu passar no teste. Quando o líder da tribo, então, tirou a sua venda, ele olhou o seu pai. O seu pai estava com a mesma feição confiante, mas ele percebeu que existia algo diferente em seu pai. O seu pai estava sujo de sangue. O seu pai tinha alguns machucados. E ele entendeu que naquele momento, o seu pai estava lutando para ele, nas trevas maiores que ele teve em sua vida. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? A sua vida está em trevas? Existe um Jesus que está lutando por você. E neste momento, eu gostaria que você confiasse neste Deus. Porque este Jesus estará na sua vida, estará na sua casa. E no momento de luta, de trevas, lembre-se, existe um Deus lutando por você. Que Deus te abençoe. Quando eu era criança, a mamãe me contou uma história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão.
vivia como um intocável na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu e dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Tá, agora você não precisa encerrar, né? Ah, é bom, né? A Débora vai cantar. Ela vai pegar a Débora. Dá pra vai gente cantar. usar isso, essa novidade da próxima live depois que ela cantar. Como assim essa novidade? Não fazer isso antes. Do Anderson? Não, do nosso trabalho de live. Os próximos dias vão ser live. Entendeu? Ah, tá. Essa Tá, informação. eu corto ele então. Isso. Tá, beleza. Então vamos. Então começa. Pode falar, fala tu. Porque tu sabe. Mas aí, eu falei do GG Online, não falei? Da live? Mas a gente tiraria do começo, deixaria só no final. Por exemplo, tá, acabou a música dela. O que falaria? Agradecer, né? Boa gente, Agradecer, obrigado, tal. Pode até apresentar a Débora. A Débora é a namorada do Vancho. Ah, legal, no final, né? Né? Então tá. Tá. É isso aí, gente. Obrigado por estar com a gente em mais um GG Online. Participe o quanto você puder, compartilhe o quanto você puder. Isso é muito importante para nós, para que a gente possa caminhar nessas plataformas, nessas mídias sociais. Isso aí. E durante as próximas semanas, talvez não na outra, a gente vai começar com nossos GGs online. Inclusive, passa o link aí, aquele cabo ali, as coisas ali. Isso ali, o verdinho. Aqui, ó, essas coisas aqui nós estamos tudo comprando pra gente conseguir fazer gravação. Ah, isso aqui não, o verde. O verde ali, ó. Pra fazer o nosso GG online.
para que você tenha a melhor experiência aí na sua casa. E é isso aí. Tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe, que você seja frutífero sempre. Nos vemos aqui no próximo sábado. Amém? Deus abençoe.